Hello guys, good morning. Tudo jóia, pessoal? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula da semana 2 do terceiro ano do ensino médio regular. Lembrando que esse é o nosso volume 2 também, tá certo? E a aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre leitura e interpretação. Nós vamos ter um texto e algumas perguntas referentes ao mesmo, certo? E, como sempre, antes de começar, vou pedir para vocês já deixarem um like no nosso vídeo, já se inscreverem no canal e também nos seguirem nas redes sociais. Os links vão estar aqui embaixo. Eu volto já já com a nossa aula. See you! Hello again! Então, pessoal, estamos aí de volta e nós vamos dar uma olhada nas nossas habilidades a serem desenvolvidas. Na aula de hoje, nós vamos precisar reconhecer as características básicas da narração, identificar e ou localizar características lexicais e sintáticas de alguns dos recursos de organização textual: enumeração, sequenciação, comparação-contraste, causa e efeito, certo? E o tema é Jane Eyre Reading Literature, que é o nome do livro, Jane Eyre, de onde foi pego o texto que nós vamos estudar hoje. E ali ele está falando que nós vamos ler um pedaço desse livro, que faz parte da literatura. Então, ó, Hello everybody! Nessa semana vamos trabalhar com uma obra de literatura altamente respeitada e valorizada, que também se tornou um filme, Jane Eyre. Vamos ler alguns trechos? Vamos ler alguns trechinhos? Study hard! Então, vamos lá! Você será apresentado a um trecho do livro, seguido de algumas questões de compreensão. Aproveite para observar o funcionamento da língua inglesa por meio da leitura, expandindo também o seu vocabulário. Então vamos lá. Reading Comprehension. Leia a seguir um trecho do livro Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Então, pessoal, eu vou ler aqui em inglês, como eu sempre faço, e depois vou tentar traduzir para vocês de um jeitinho rápido e simples, beleza? O texto é um pouco longo, então para não ficar chato e a mesma coisa, eu vou pedir para vocês acompanharem comigo a leitura. Eu coloquei aqui para vocês o texto, e à medida que eu for lendo, vocês vão acompanhando, tá certo? Não deixem só eu lendo aqui sozinho, não. Senão eu vou ficar muito tempo aqui sozinho. Vamos lá, ó. There were about 80 girls in the schoolroom, divided into 4 classes. The oldest girl were in the 4th class, and the youngest were in the 1st class. I was in the 1st class. All 4 classes had our lessons in the same large and very cold schoolroom. We had to sit there quietly, not saying a word, until the teachers came into the room together. The lessons, math, history, French, were not all interesting, and always followed the same pattern. First, we read some pages in a book, and then our teachers asked us questions. I tried to listen, but I soon got bored. After 4 hours, there was a lunch break, and we all went outside. Because it was winter, it was very cold. Very soon, a bell rang, and lessons started again. 3 weeks passed. One afternoon, the head teacher, whose name was Miss Temple, came into the schoolroom. Mr. Brocklehurst was with her, and we all stood up as they entered. I stood behind an older girl because I did not want Mr. Brocklehurst to see me. Mr. Brocklehurst walked slowly round the room. Everybody was very quiet. I closed my eyes and wished he would leave. My hands started to shake, and I dropped my book. Mr. Brocklehurst stopped walking and looked straight at me. "Ah, the new girl,"
he said. Come here, Jane Eyre. Then he pointed at two of the older girls. You two, put Jane Eyre on that high chair, he said. Look at Jane Eyre, everybody, Mr. Brocklehurst said. This child is bad. She will be punished. Miss Temple, teachers, girls, do not talk to this child. Then he spoke to me again. Jane Eyre, you must stand on that chair for 2 hours, he said. You are a bad girl. That evening, as I cried and cried alone, Miss Temple saw me. He came to me and held my hand. She was very kind. You are a good pupil, Jane, she said. And you are not a bad girl. I am your friend. Thank you, Miss Temple, I said. E acabamos ali a referência de onde está o livro, tá certo, pessoal? Então, agora aqui eu vou tentar dar aquela resumida para vocês. A Jane Eyre é uma estudante, ela é uma aluna, e ela aparentemente mora em um internato. Ela estuda lá, né? Ela fica lá esse tempo todo, e ela tem uma sequência de coisas que ela faz no dia dela. Nesse momento aqui, ela está contando sobre um momento em que ela está na parte do internato onde ela estuda, e ela conta um pouquinho de como são as salas, de como são as aulas, de quem são os diretores e uma coisinha que acontece com ela. Coisinha, não exatamente uma coisinha, mas um evento que acontece com ela, certo? E depois vão ter algumas perguntas a respeito disso, então eu vou estar tentando traduzir aqui para vocês, para nós conseguirmos responder depois. Então, olha só. Haviam mais ou menos 80 garotas na sala da escola, que é porque é uma sala grandona, sabe? Com partezinhas divididas sem estarem realmente divididas por nada. Então era uma sala grande, dividida em 4 salas de aula, vamos dizer assim, para ficar diferente. As garotas mais velhas estavam na quarta sala, e as mais novas estavam na primeira. Eu estava na primeira. Todas as 4 salas tinham nossas aulas no na mesma sala grande e fria. Nós tínhamos que nos sentar lá, quietas, sem dizer uma palavra, até que as professoras entrassem juntas. As aulas, matemática, história e francês, não eram interessantes e sempre seguiam o mesmo padrão. Primeiro, nós líamos algumas páginas em um livro e então nossas professoras nos faziam algumas perguntas. Eu tentei ouvir, mas rapidamente eu fiquei entediada, bored ali embaixo. Depois de 4 horas, tinha a pausa para o almoço e todas nós íamos para fora. Nós fomos para fora. Como era inverno, estava muito frio. Muito breve, um sino tocou e as aulas começaram novamente. Segunda parte. 3 semanas passaram. Em uma tarde, o professor, tipo um coordenador, de quem o nome era Miss Temple, a coordenadora no caso então, né? Entrou na sala e o Mr. Brocklehurst estava com ela. E nós todos ficamos de pé enquanto eles entravam. Eu fiquei atrás de uma garota mais velha, porque eu não queria que o Sr. Brocklehurst me visse. E aí ele andou pela sala lentamente. Todo mundo estava muito quieto. Eu fechei os meus olhos e fiquei... e desejei que ele saísse. Minhas mãos começaram a tremer e eu deixei o meu livro cair. E o Sr. Brocklehurst parou de andar e olhou diretamente para mim. Ah, a garota nova, ele disse. Venha aqui, Jane Eyre. Então ele apontou para 2 das garotas mais velhas. Vocês duas, coloquem a Jane Eyre naquela cadeira alta, ele disse. Quando ele diz cadeira alta, pessoal, tem até um trailer aqui no YouTube. Se vocês pesquisarem pelo trailer, vocês vão acabar vendo essa cena. Ele realmente coloca ela numa cadeira que é mais alta, ela coloca ela em pé, e uma cadeira que é mais alta, né? Como forma de punição.
Look at Jane Eyre, everybody. Olhe para Jane, todo mundo. O senhor Brocklehurst disse. Essa criança é má. Essa criança é má. Ela será punida. Miss Temple, senhorita Temple, que é o nome da professora. Professores, garotas, não falem com essa criança. Então ele falou comigo de novo. Jane, você tem que ficar nessa cadeira por 2 horas, ele disse. Você é uma menina ruim. Naquela noite, enquanto eu chorava e chorava sozinho, a senhorita Temple me viu. Ela veio até mim, segurou minhas mãos. Ela era muito gentil. Você é uma boa aluna, Jane, ela disse. Você não é uma garota ruim. Eu sou sua amiga. Obrigada, senhorita Temple, eu disse. E acabou. Tá certo? Então é isso. É um episódio ali de maus tratos pelo qual ela passou e é descrito nessa parte do livro, tá certo? E aí nós vamos ter algumas perguntas a respeito de tudo isso aqui que eu li, tá certo? Então vamos lá. A primeira pergunta é: How many girls were in the schoolroom? Quantas garotas estavam na sala de aula, né? Naquele grande salão lá, onde as aulas eram todas ministradas. Então, como nós vimos lá no início, eu não vou ficar voltando no texto, pessoal. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, ouvir de novo, só vocês voltarem, tá certo? Então, how many girls were there in the schoolroom? There were about 80 girls. Então, haviam mais ou menos 80 garotas. Lembrando, né, que pergunta em inglês, a gente responde em inglês. Então, na number 2 ali, na número 2. What class was Jane in? Em qual sala a Jane estava das 4 que tinha? Como ela era nova, Jane was in the first class. Jane estava na primeira sala de aula. How many classes were there? Quantas salas de aula haviam? There were 4 classes. Haviam 4 salas de aula. What reason did Mr. Brocklehurst give for punishing Jane? Qual foi o motivo que o Mr. Brocklehurst deu para punir a Jane? Nenhum, né? Mas no texto, he said that she was a bad child. Ele disse que ela era uma criança ruim. Essa foi a razão, o motivo para ele colocar ela de castigo lá em pé na cadeira. Tá certo? Vamos para number 5. Find 2 ways Mr. Brocklehurst punished Jane. Então, encontre 2 formas das quais o Mr. Brocklehurst puniu a Jane. Então, vamos lá. He made her stand up in a high chair. He made the other girls and teachers stop talking to Jane. Então, ele fez ela ficar em pé em uma cadeira alta, né, que é uma cadeira mais alta que as outras, e ele fez com que as outras garotas e professoras no caso, parassem de falar com a Jane, certo? What were the lessons at the school like? Como eram as lições, as aulas na escola? Elas eram interesting, interessante, boring, chata, short, curta, expensive, cara. Então, como o texto fala, elas eram boring, chatas, entediantes. How did Jane try to hide from Mr. Brocklehurst? Como a Jane tentou se esconder do Sr. Brocklehurst? She went to the back of the class. Ela foi para o final da sala. She covered her face. Ela cobriu o rosto. She left the room. Ela saiu da sala. Ou she stood behind another girl. Ela ficou atrás de outra garota. Então, letra D. Ela ficou atrás de outra garota. Number 8. Why did Jane drop her book? Por que a Jane deixou o livro dela cair? She was very tired. Ela estava muito cansada. She felt very nervous. Ela se sentiu muito nervosa. Another girl pushed her. Uma outra menina empurrou ela. Mr. Brocklehurst shouted at her. Ou o Sr. Brocklehurst gritou com ela. Então, she felt very nervous. Por isso que ela deixou o livro cair. Então, ó, na número 9 aqui, ó. Who put Jane on the chair? Quem pôs a Jane na cadeira? A teacher, uma professora. Miss Temple, que é a senhorita Temple, a coordenadora. Mr. Brocklehurst, que é o
cara lá, ou two other girls, duas outras garotas. Então, o Mr. Brocklehurst mandou ela ficar lá, mas quem colocou na verdade foram the two other girls, foram as duas outras meninas que ele mandou que colocassem ela na cadeira. Número 10. When did Miss Temple try to comfort Jane? Quando que a senhorita Temple tentou confortar, reconfortar, cuidar, falar com a Jane? That morning, naquela manhã. That afternoon, naquela tarde. That evening, naquela noite. After Mr. Brocklehurst left. Depois que o Sr. Brocklehurst saiu. Então, como no texto fala que foi naquela noite, that evening, foi naquela noite. Beleza? Number 11. Choose two adjectives to describe each person. Escolha dois adjetivos para descrever cada pessoa. Então, nós temos ali os nomes dos três personagens principais e algum, que é o Mr. Brocklehurst, Miss Temple e a Jane, e alguns adjetivos, que são algumas características que nós podemos dar a eles. Então, ó, nós temos concerned, que é preocupado, helpless, que é tipo quando você é vulnerável demais, horrible, que é horrível, miserable, que é miserável, mas no sentido de, no inglês, é meio que com o sentido de que você, entre aspas, é fraco, não tem como se defender, não tem ninguém para te defender também, certo? Sympathetic, que é simpático, e uncaring, que é descuidado, que não cuida, certo? Então vamos lá. Quais são os adjetivos que vamos dar para duas pessoas? Que são Mr. Brocklehurst is horrible e uncaring. Então, o Mr. Brocklehurst nós colocamos aí como horrível e que não se importa, que não liga, que não cuida. Miss Temple, sympathetic, que é simpático. Concerned, que é preocupado, porque ela até foi lá atrás da Jane. E a Jane, que é helpless, que está numa situação vulnerável ali. E miserable, porque ela acaba sofrendo muito com tudo isso. Show, pessoal? Beleza? Então, por hoje é só. Nós terminamos aqui. E, como sempre, já vou pedir para você deixar o seu like no nosso vídeo e falar também um pouquinho sobre o nosso projeto Enem, Eu Não Erro Mais, que é o nosso projeto que vai iniciar logo logo com aulas ao vivo sobre o Enem, certo? Nós vamos falar e explicar um pouquinho dessa prova tão importante e se você vai prestar o Enem ou mesmo está se preparando para ele, vai ser muito legal ter você lá acompanhando com a gente, tá certo? Até a próxima, pessoal! Thank you very much. See you. Bye bye.